A noite era escura, opressiva, sinistra. As únicas luzes que cortavam a escuridão eram os faróis do meu caminhão e o brilho tênue das estrelas que, vez ou outra, apareciam por entre as nuvens pesadas. Eu estava na estrada há horas, atravessando uma área rural praticamente deserta. Talvez você não saiba, mas esse tipo de estrada é assustador, mesmo para alguém acostumado como eu. Tudo o que eu queria era chegar ao meu destino, mas ainda tinha uma boa distância pela frente. O silêncio ao meu redor era quase absoluto, exceto pelo ronco do motor e o som dos pneus no asfalto irregular. Aquela parte da estrada era conhecida por ser perigosa. Os colegas sempre comentavam sobre assaltos e desaparecimentos, mas eu nunca dei muita importância. Essas histórias serviam mais como lendas urbanas do que alertas reais. Até aquela noite, foi quando notei as luzes no retrovisor. Faróis pequenos, distantes, mas se aproximando rápido. Achei estranho. Aquela hora, quero dizer, era bem tarde e aquela estrada era normalmente deserta. Quem mais estaria dirigindo por essa estrada no meio da madrugada? Reduzi um pouco a velocidade, esperando que o veículo me ultrapassasse, mas ele continuou se aproximando. Senti um frio na espinha. Minutos depois, o carro estava tão perto que podia ver suas formas vagas, mas estranhamente, ele não passava. Em vez disso, começou a me pressionar, se mantendo logo atrás do meu caminhão, quase colado no para-choque. A tensão subiu em meu peito. Meu instinto me dizia que aquilo não era normal. Acelerei, tentando me afastar. O caminhão roncou, os faróis à frente iluminaram a estrada vazia, e por um momento, achei que havia deixado o carro para trás. Mas o alívio foi breve. Em questão de segundos, ele estava de volta, ainda mais próximo, jogando a luz alta diretamente nos meus espelhos. O reflexo me cegou por um segundo, e tive que lutar para manter o controle do volante. Foi então que o carro veio ao meu lado. Uma picape velha, desgastada, com a lataria amassada. Havia 2 homens no banco da frente. Não consegui ver seus rostos direito por causa da escuridão e da velocidade, mas seus olhares me atravessaram como facas. O motorista fez um gesto brusco com a mão, mandando eu parar. Meu coração acelerou. Eles estavam me obrigando a encostar. Tentei acelerar novamente, mas era inútil. A estrada era estreita e a picape avançou, empurrando o caminhão para fora da pista. O som dos pneus derrapando na terra seca foi ensurdecedor, e tudo ao redor começou a rodar. Me vi lutando com o volante, tentando evitar que o caminhão capotasse. O motor rugiu mais alto e então, com um tranco violento, o caminhão parou. Havia poeira por toda parte, dificultando minha visão. A cabeça latejava e por um momento fiquei imóvel, tentando entender o que havia acontecido. Mas não tive muito tempo. As portas da picape bateram com força e logo ouvi passos rápidos se aproximando. "Desce do caminhão!" Uma voz rouca e firme gritou, enquanto batiam na janela. Não havia outra escolha. Com as mãos trêmulas, destranquei a porta e desci devagar, os olhos fixos no chão. Vi 2 pares de botas gastas, sujas de lama. Um dos homens me empurrou contra a lateral do caminhão, enquanto o outro começou a revistar o veículo. "Onde está a carga?" O primeiro perguntou, a voz agora mais baixa, mas cheia de ameaça. Meu cérebro estava em estado de choque, e tudo o que consegui balbuciar foi: "Não tem nada de valor aqui, só caixas de mantimentos." Eles não pareciam satisfeitos. O segundo homem desceu do caminhão, carregando uma pequena caixa nas mãos. Ele arremessou no chão com força, fazendo-a se partir. "É só isso? Isso é uma piada para você?" Meu corpo estava congelado, mas minha mente gritava em pânico. Cada segundo parecia se arrastar como se o tempo estivesse desacelerando. O homem que me segurava sacou uma faca, aproximando-a do meu pescoço. O brilho da lâmina à luz fraca da picape me fez estremecer. "Você acha que a gente está brincando?" ele sussurrou, e naquele momento soube que precisava fazer algo. Meu coração martelava no peito, e a adrenalina tomou conta. Sem pensar, empurrei o homem com todas as minhas forças e corri. Ouvi os gritos atrás de mim, os passos pesados me perseguindo, mas eu não olhei para trás. A estrada se estendia como uma prisão sem fim e minhas pernas pareciam fracas, como se eu estivesse correndo em areia movediça. Foi então que senti a dor. Um impacto quente e cortante atravessou minha lateral. O homem com a faca me alcançou. Ele me esfaqueou. O chão duro me recebeu com um baque e tudo pareceu apagar por um momento. A dor era insuportável, como se meu corpo estivesse se partindo em pedaços. Consegui abrir os olhos e vi os 2 homens me olhando de cima, indiferentes, como se eu não passasse de um obstáculo insignificante no caminho deles.
"O caso está encerrado, vamos embora", um deles murmurou. Eles voltaram para a picape, os passos se afastando na poeira. O motor rugiu e as luzes da picape desapareceram na escuridão da estrada. Deixado ali, sangrando e sozinho, tudo o que eu podia fazer era tentar me arrastar. A estrada parecia interminável, e o medo de que ninguém me encontrasse começou a se transformar em desespero. Minha visão começou a embaçar, e o frio da noite se misturava à sensação de fraqueza que tomava conta de mim. Quando acordei, já estava em um hospital. Aparentemente, outro caminhoneiro me encontrou e me resgatou, mas não ficou para saber que fim eu levaria. Não faço ideia até hoje de quem tenha sido. Sinceramente, fiquei traumatizado com tudo que passei, mas não abandonei meu caminhão, nem as estradas. Comprei meu caminhão há 3 meses. Foi um bom negócio, na verdade. A filha do antigo dono estava desesperada para se livrar dele, e o preço estava abaixo do mercado. Era uma velha máquina, mas bem conservada, quase como se o tempo tivesse parado para ela. Fiz uma revisão rápida, troquei algumas peças e ele estava pronto para a estrada novamente. O caminhão era enorme, quase intimidante, mas para um cara como eu, que tinha acabado de entrar nesse ramo, parecia perfeito. Quando fui buscar o veículo, a mulher me recebeu de forma estranha. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado por horas. Ela parecia aliviada por se livrar do caminhão, mas também triste, como se estivesse deixando para trás uma parte de sua história. Contou-me que o pai dela havia falecido tragicamente alguns meses antes e que ele passara a vida na estrada com aquele caminhão. Não me aprofundei muito nos detalhes. Nunca fui do tipo de conversar sobre o passado das pessoas, mas houve algo que me incomodou. Naquela tarde, enquanto eu revisava os documentos, ela me lançou um último olhar. Um olhar vazio, cheio de algo que eu só entendi bem mais tarde. As palavras dela ainda ecoam na minha cabeça. "Tome cuidado, o papai sempre foi muito apegado a esse caminhão." E depois disso, ela fechou a porta, deixando-me com as chaves nas mãos e uma sensação estranha no peito. Na época, achei que era apenas luto. Hoje, eu sei que era algo mais. A primeira viagem com o caminhão foi tranquila, nada demais, além da minha falta de experiência com uma máquina daquele tamanho. Estava orgulhoso de mim mesmo, satisfeito por conseguir fazer uma entrega sem maiores problemas. Foi só na segunda viagem que as coisas começaram a mudar. Estava voltando para casa numa noite chuvosa, dessas em que a água parece cair em torrentes do céu. A estrada estava praticamente deserta. Eu conseguia ouvir apenas o barulho dos limpadores de para-brisa lutando contra a chuva pesada. Meus olhos estavam cansados e eu já pensava em onde poderia parar para descansar. Foi quando percebi algo estranho. O rádio do caminhão que eu não havia ligado começou a chiar. No meio do chiado, uma música antiga, daquelas dos anos 70, começou a tocar. Olhei para o rádio, confuso. Eu sabia que ele não estava funcionando direito. Tinha testado antes, e as estações de rádio locais não pegavam naquela região. Mas lá estava a música, baixa e distorcida. Eu ri de mim mesmo, tentando ignorar a estranheza. Devia ser interferência de alguma coisa, talvez o clima. Continuei dirigindo, mas a sensação de desconforto começou a crescer. Eu ajustei o retrovisor e, por um breve instante, juro que vi uma sombra sentada no banco de passageiro. Parei o caminhão bruscamente, meus olhos fixos naquele assento vazio. A cabine estava escura, iluminada apenas pelos faróis que refletiam na chuva. Não havia ninguém ali. O assento estava vazio, mas o ar parecia carregado, quase palpável. Meu coração começou a bater mais forte, e uma sensação de opressão tomou conta de mim. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas o ar parecia denso, pesado. Algo estava errado. Muito errado. Decidi seguir em frente, pensando que era o cansaço me pregando peças. A chuva não dava trégua, e a estrada parecia interminável. A cada quilômetro, algo dentro de mim gritava para parar, para sair daquele caminhão e correr o mais rápido possível, mas eu continuava. Foi quando o rádio voltou a chiar, dessa vez mais alto, com vozes que eu não conseguia distinguir. Parecia uma conversa distante, misturada ao som da estática. Olhei para o painel, tentando desligá-lo, mas o botão não respondia. A música ficou mais alta, e de repente senti um frio inexplicável na nuca, como se algo estivesse me observando de muito perto. Olhei pelo retrovisor novamente e quase perdi o controle do caminhão. Havia um homem ali, sentado no banco do passageiro. Vestia uma jaqueta de caminhoneiro desgastada, o boné baixo cobrindo parte de seu rosto,
Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar vazio, como se não houvesse vida dentro daqueles olhos. Meu coração disparou e o pânico tomou conta. Freiei bruscamente esperando que ele desaparecesse, mas ele continuava ali. A chuva tamborilava no para-brisa, as gotas grossas criando uma cacofonia que abafava o som da minha própria respiração pesada. Eu não conseguia pensar com clareza, minhas mãos tremiam no volante. Sem saber o que fazer, girei meu corpo para encará-lo, mas o banco estava vazio novamente. A tensão no ar, no entanto, continuava a mesma. Tentei me convencer de que era a exaustão, que o cansaço estava mexendo com a minha cabeça. Mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era um simples truque da mente. Havia algo errado com aquele caminhão. Ou melhor, com quem tinha dirigido aquele caminhão antes de mim. Foi então que lembrei das palavras da filha do antigo dono. Papai sempre foi muito apegado a esse caminhão. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu estava sozinho na estrada, no meio da noite, com uma tempestade que não dava sinais de cessar. Mas aquela sensação de não estar realmente sozinho dentro da cabine era cada vez mais forte. Continuei dirigindo, tentando manter a calma, mas o rádio não parava de chiar. As vozes indistintas, os sussurros pareciam se tornar mais claros. Pareciam chamar meu nome. Cada vez que olhava para o retrovisor, eu via aquele vulto, sempre sentado no banco do passageiro, me observando. Não importava quantas vezes eu virasse para olhar diretamente, o banco estava sempre vazio. Mas no espelho, ele estava lá. E a cada aparição, seu olhar parecia mais intenso, mais cheio de algo que eu não conseguia explicar. Ódio, ciúmes, raiva. Estava sozinho. Algo ou alguém estava comigo naquele caminhão e não era de carne e osso. Meu instinto me dizia para sair, para correr, mas minhas pernas não se moviam. Eu estava paralisado. Então ouvi a porta do caminhão se abrir lentamente. O som enferrujado da maçaneta girando me fez prender a respiração. Virei lentamente o rosto, o coração disparado, e vi a porta do lado do passageiro se abrir completamente. A chuva entrava, batendo contra o estofado, mas não havia ninguém ali. Até que o assento ao meu lado começou a afundar, como se algo invisível estivesse se sentando. O ar ao redor ficou gelado, e a única coisa que eu podia fazer era assistir, horrorizado, enquanto o banco ao meu lado ficava cada vez mais comprimido. Então as vozes voltaram, claras e terríveis desta vez. Esse lugar é meu. Foi quando eu entendi. O caminhão não era meu, nunca foi. E aquele espírito, o antigo dono, não iria deixar isso passar. Era uma dessas noites frias, onde o silêncio parecia pesado demais, até para uma estrada deserta no interior. Eu dirigia meu caminhão, já cansado e atrasado para entregar uma carga que deveria ter chegado horas atrás. A estrada se estendia à frente, sem fim à vista, com o asfalto mal iluminado pelos faróis. A lua estava encoberta por nuvens, tornando tudo ainda mais opressor. Eu precisava me manter acordado, mas os olhos insistiam em fechar. Foi então que a vi, uma figura sozinha à beira da estrada, o braço estendido, pedindo carona. Uma mulher jovem, cabelos longos e escuros. Mesmo com o cansaço, algo na forma como ela apareceu me fez hesitar. Estrada deserta, ninguém em quilômetros, e lá estava ela, como se tivesse surgido do nada. Pensei em passar reto, mas o que seria de mim se a deixasse lá à mercê da noite e do frio? Além disso, sempre fui do tipo que acredita em dar uma mão a quem precisa. Encostei o caminhão no acostamento e abaixei o vidro. "Vai para onde?" perguntei. Ela apenas sorriu, um sorriso vago, quase distante, e disse: "Para onde você estiver indo." Aquilo me deixou desconfortável, mas abri a porta e a deixei entrar. Não perguntei mais nada, apenas continuei dirigindo. Por alguns minutos o silêncio tomou conta da cabine. Ela se sentou no banco ao meu lado, quieta, as mãos no colo, os olhos fixos no nada. Senti um frio subir pela espinha, mesmo com o aquecedor ligado. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse a escuridão ao nosso redor, mas algo não estava certo. "Está viajando há muito tempo?" perguntei, tentando quebrar o silêncio incômodo. Ela virou a cabeça lentamente para mim, o mesmo sorriso vago no rosto, e respondeu: "Sim, há muito tempo." Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas havia algo nela que fez os pelos do meu braço se arrepiarem. Engoli seco e voltei minha atenção para a estrada. O tempo parecia ter parado desde que ela entrou no caminhão. Foi então que comecei a notar coisas estranhas. O ponteiro de combustível não se movia, mesmo com as horas de viagem. O rádio, que antes pegava estática, agora estava completamente silencioso, como se não houvesse sinal algum. E o mais perturbador de tudo,
Por mais que dirigisse, a estrada parecia a mesma. Sem curvas, sem saídas, apenas um túnel infinito de asfalto e escuridão. Olhei para a mulher de relance. Ela não se mexia, não dizia nada, apenas me observava de canto de olho, com aquele sorriso perturbador que não mudava. Cada minuto ao lado dela parecia mais longo, mais sufocante. Você, mora por aqui? Arrisquei, tentando mais uma vez puxar conversa. Não, não mais. Ela respondeu de forma evasiva, sem tirar os olhos de mim. E então riu. Uma risada baixa, quase inaudível, mas cheia de um sarcasmo que me gelou até os ossos. Comecei a me sentir preso. A estrada nunca terminava, e ela, aquela mulher, parecia ser parte do ambiente, uma sombra viva que se agarrava ao caminhão. Algo me dizia para parar, deixá-la descer. Mas e se eu fizesse isso? O que ela faria? Eu não conseguia pensar com clareza. O medo começava a se instalar no fundo da minha mente. De repente ela falou, sem qualquer aviso: "Você acha que vai me levar até o fim, não é?" Aquilo me fez pisar no freio bruscamente. O caminhão derrapou na estrada e por um segundo pensei que iríamos sair da pista. Respirei fundo, o coração batendo forte, enquanto tentava controlar o veículo. Quando me virei para ela, esperando uma explicação para aquela pergunta bizarra, vi que ela estava ainda mais perto de mim, muito mais perto do que qualquer pessoa deveria estar, me encarando diretamente com os olhos fixos nos meus. "Eu não posso ir para onde você vai", ela disse, a voz fria, sem emoção. "Você precisa me deixar agora." Sem saber o que fazer, a única coisa que consegui foi encostar o caminhão mais uma vez. Minha cabeça girava e o terror de não entender o que estava acontecendo me consumia. Ela abriu a porta, mas antes de sair, virou-se para mim uma última vez, o sorriso finalmente desaparecendo do seu rosto. "Eu não queria assustar você, mas alguns de nós nunca saem da estrada." Ela saiu, desaparecendo na escuridão da noite, como se nunca tivesse estado ali. A porta do caminhão bateu com um estrondo que ecoou no silêncio da madrugada. Por um momento, fiquei parado, sem saber se devia continuar ou sair atrás dela. Quando finalmente recuperei o controle, acelerei o caminhão e segui viagem, o coração ainda disparado. Os minutos seguintes foram um borrão, e a estrada parecia finalmente normal de novo, como se a presença dela tivesse distorcido a realidade ao meu redor. Cheguei ao meu destino com um atraso absurdo, mas vivo. Não contei a história a ninguém, quem acreditaria? Mas desde aquela noite, sempre que dirijo por estradas desertas, sinto uma presença, uma sombra ao meu lado, como se ela ainda estivesse ali, esperando, observando. As luzes do meu caminhão cortavam a escuridão, mas logo eram engolidas pelo manto negro da noite. Eu já estava na estrada há horas, cruzando essa rodovia solitária e sem fim, onde os sinais se tornavam escassos e as cidades pareciam fantasmas, há muito esquecidas. Eu estava exausto. O som rítmico dos pneus rolando sobre o asfalto era a única companhia naquela imensidão vazia, quase como um coração batendo, tentando me manter alerta. Mas o silêncio, esse era mais pesado que qualquer carga que eu já tivesse transportado. A estrada é sempre a mesma, sinuosa, estreita, cercada por florestas densas que, sob a luz fraca dos faróis, pareciam mover-se. Algo naquela noite estava errado. Tinha a sensação de estar observado, mas isso era impossível, claro, ou é o que eu pensava. Havia uma sensação sufocante no ar, algo que não podia ver, mas que sabia que estava lá, à espreita, esperando o momento certo. Olhei para o relógio no painel. 3 da manhã, juntando esse horário e as histórias que já ouvi sobre ele com o sentimento ruim que sentia, fiquei mais apreensivo. Ainda faltavam horas até o próximo posto de parada. A estrada era uma serpente interminável, enrolando-se em torno de mim, cada curva mais estreita e escura que a anterior. O rádio estava mudo, sem sinal, e o GPS já não dava sinal de vida. O isolamento pesava sobre meus ombros como uma âncora, e a estrada parecia se alongar como um pesadelo. De repente, algo passou pelos meus faróis. Algo rápido, uma sombra indistinta que cruzou a estrada. Apertei o volante com força, os nós dos meus dedos ficando brancos. O que foi aquilo? Um animal? Um reflexo? Eu não tinha certeza, mas algo me fez continuar. Talvez fosse apenas a exaustão brincando com minha cabeça. Mas então veio o primeiro som. Um bater, suave, distante, como se algo estivesse tocando a traseira do caminhão. Respirei fundo, tentando manter a calma. Só podia ser coisa da minha cabeça, mas o som continuou, agora mais próximo. Bati a mão no volante, xingando a mim mesmo por deixar a paranoia tomar conta. Mas o som persistiu, senti algo mais. O caminhão balançou,
como se algo tivesse subido na carroceria. Uma onda de gelo correu pela minha espinha. Olhei para os retrovisores, mas só via escuridão. Nada, além da estrada deserta atrás de mim. Ainda assim, o peso daquela presença continuava crescendo com cada quilômetro. O que quer que estivesse lá, estava me seguindo. Acelerei, tentando afastar a sensação. O motor rugiu e o caminhão respondeu, mas o som, aquele toque repetitivo, não parava. Eu podia sentir a vibração vinda da traseira do veículo, como se algo estivesse rastejando pelo chassi, subindo lentamente como uma aranha. A estrada continuava deserta, sem casas, sem luzes, apenas árvores que pareciam se inclinar para dentro, sufocando o caminho. De repente, um farol apareceu no espelho retrovisor. Um carro, talvez? Mas algo estava errado. As luzes não piscavam como fariam os faróis de um carro comum. Eram brilhantes sim, mas com um brilho frio, quase espectral. Estavam muito distantes para serem reais. Era como se não tivessem uma fonte. Apenas luz, sem veículo, flutuando na escuridão me acompanhando. Meu coração disparou e o som na traseira agora se transformou em batidas rápidas e ritmadas, como se algo estivesse batendo para sair. Apertei o volante, meus olhos fixos nos faróis distantes. A luz começou a se aproximar, devagar, implacável, como um predador. Isso não pode ser real, murmurei, minha voz soando rouca e fraca, sendo engolida pelo ruído do motor e do vento. As luzes chegaram mais perto e finalmente percebi que não havia um carro, não havia estrada. Apenas luz e um vazio colossal. Era como se o mundo estivesse sendo rasgado ao meu redor, as bordas da realidade desfiando, me puxando para dentro de algo que não deveria existir. Eu não podia parar, sabia disso. Algo me dizia que se eu parasse, seria o fim. As batidas na traseira cessaram, mas agora havia algo ao meu lado, na janela. Não tive coragem de olhar diretamente, mas senti uma presença ao meu lado, densa e opressora, como se o ar tivesse sido substituído por algo viscoso, algo que sugava minha vontade de continuar. Minha visão começou a embaçar, a estrada à frente ondulando como se estivesse derretendo. E então vi, não à minha frente, mas no retrovisor, algo que não era humano. Uma figura alta e magra, com olhos brilhantes e mãos longas estendidas em minha direção. Estava no caminhão, atrás de mim, apenas esperando eu parar. Eu estava à beira de desmoronar, mas a estrada finalmente se abriu à minha frente. As luzes de um posto de gasolina surgiram ao longe como uma tábua de salvação. Acelerei com tudo o que podia. Faltavam poucos metros. Cheguei ao posto com o coração disparado. Quando finalmente parei o caminhão, minhas mãos tremiam. Olhei ao redor, tentando me acalmar, mas nada. Nenhum som, nenhuma luz espectral, nada. Apenas o vazio da estrada atrás de mim. O que quer que fosse havia ficado para trás. Mas ainda assim não pude deixar de olhar para a traseira do caminhão uma última vez, esperando ver algo. Mas estava vazia. Eu estava salvo. Ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Dirigir à noite nunca me incomodou. Depois de tantos anos na estrada com meu caminhão, o silêncio e a solidão se tornaram quase confortáveis. Mas naquela noite havia algo diferente no ar, algo que me deixava inquieto. A rodovia estava vazia, sem carros, sem placas, apenas o som constante do motor e o zunido dos pneus no asfalto. Já fazia horas que eu não via uma alma viva. Minhas mãos suavam no volante e o rádio não pegava nada além de estática. O céu estava escuro, sem estrelas, e a lua parecia escondida atrás de nuvens densas. Não me lembro mais que horas eram, mas meus olhos estavam pesados de cansaço. Pensei em parar em algum lugar, mas onde? Aquela estrada era deserta, sem um posto de gasolina ou restaurante à vista, e parar no acostamento era muito perigoso. De repente vi algo nos meus espelhos retrovisores. 2 faróis ao longe, se aproximando lentamente. Alguém estava atrás de mim, mas a estrada era reta, e eu não havia notado nenhum carro antes. Aproximei os olhos dos espelhos para ver melhor, mas os faróis continuavam distantes, quase como se estivessem me seguindo, sem pressa. Tentei afastar a sensação de desconforto, mas algo não parecia certo. Mantive o ritmo do caminhão, sem acelerar nem desacelerar. Os faróis continuavam ali, constantes. Decidi apertar um pouco o acelerador, só para ver o que aconteceria. O motor roncou alto enquanto o caminhão ganhava velocidade, mas os faróis também aumentaram o ritmo, mantendo a mesma distância de mim. Que diabos? Pensei. Após alguns minutos, resolvi desacelerar e quase parar, esperando que o veículo passasse por mim. Mas, para minha surpresa, os faróis continuaram na mesma distância. Nunca se aproximavam o suficiente para que eu pudesse ver o carro.
Comecei a sentir o suor escorrer pela testa. O desconforto virou uma bola de ansiedade no estômago. Foi então que o rádio chiou, emitindo uma estática estranha. Uma voz abafada, distorcida, surgiu no meio da interferência, algo impossível de entender. Dei uma batida no painel, tentando ajustar a frequência, mas a voz continuava sussurrando cada vez mais alta. "Quem está aí?" falei, quase em um murmúrio. O rádio chiou mais forte, como uma risada distante, e então, silêncio total. Acelerei de novo. Dessa vez, sem querer saber o que havia atrás de mim. Algo dentro de mim dizia que eu precisava me afastar, rápido. Mas não importava o quanto eu pisava no acelerador, os faróis continuavam lá como uma sombra que me perseguia. Comecei a ficar desesperado. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo, e meus olhos estavam fixos nos retrovisores, esperando algum movimento. Foi então que, sem aviso, os faróis sumiram. Um alívio momentâneo tomou conta de mim, mas logo foi substituído por um medo gelado. Aquilo não fazia sentido. Não havia saídas naquela estrada, nem curvas. Simplesmente desapareceram. Senti o estômago revirar e os pelos do meu braço se arrepiaram. O rádio voltou à vida, mas dessa vez não era estática. Era uma música antiga, algo que eu não ouvia há anos. Uma canção de ninar, tocada em uma caixa de música, lenta e distorcida. Meus dedos tremiam no volante, e eu percebi que minhas mãos estavam brancas de tanto apertar. De repente, o caminhão estremeceu violentamente, como se tivesse batido em algo, mas a estrada estava completamente vazia. Olhei para os lados, tentando entender o que estava acontecendo, quando o motor começou a falhar. Luzes no painel piscavam, e o som da caixa de música se misturava com o ruído metálico do caminhão morrendo. Eu estava sozinho no meio de uma estrada deserta, o caminhão parado e uma sensação avassaladora de que algo terrível estava prestes a acontecer. Senti o ar ao meu redor ficar pesado, difícil de respirar. Algo estava se aproximando. Olhei para os faróis apagados à frente e então, no reflexo do vidro, vi uma sombra. Não era um homem, nem uma figura que eu pudesse identificar. Era uma presença. Algo impossível de descrever, mas que estava ali me observando. Engatei a marcha do caminhão tentando fazer o motor pegar novamente, mas ele apenas tossia e morria. O ar ao meu redor parecia se fechar. Senti uma pressão no peito, uma sensação de ser observado, vigiado. Olhei novamente para os retrovisores e ali estavam os faróis de novo, mas dessa vez muito mais próximos. A música do rádio ficou cada vez mais alta e caótica, enquanto os faróis se aproximavam devagar, como predadores se divertindo com a presa. Eu estava encurralado. Não havia para onde ir e meu caminhão era inútil agora. A última coisa que ouvi antes de tudo escurecer foi um estalo alto, como metal sendo rasgado. Depois disso, só lembro de acordar dentro do caminhão, no meio da estrada, com o motor funcionando como se nada tivesse acontecido. Os faróis tinham desaparecido novamente e o rádio estava desligado. Mas algo dentro de mim tinha mudado, uma sensação de que eu não estava mais sozinho, que algo havia me encontrado naquela estrada. Desde aquela noite, não consigo dirigir sem sentir que estou sendo observado. E às vezes, no silêncio das madrugadas, vejo faróis distantes no espelho, sempre mantendo a mesma distância, esperando. Eu sempre odiei dirigir em estradas antigas. Essas vias parecem carregar histórias demais, quilômetros de asfalto onde coisas aconteceram e o tempo deixou sua marca. Era o caminho mais curto para chegar à casa de minha irmã e com o sol já começando a se pôr, só queria chegar antes da noite. Meu filho Lucas, de 15 anos, estava no banco do passageiro, distraído com o celular enquanto eu mantinha os olhos na estrada. A tarde estava se esvaindo, tingindo o céu de laranja e roxo, e a estrada à nossa frente estava praticamente deserta. O único som vinha do motor do caminhão que eu dirigia. Era um modelo antigo, resistente, mas com seu zumbido grave que soava como um velho cansado. Eu sempre gostei de estar no controle da estrada, mas algo naquela tarde me deixava inquieto. Talvez fosse o silêncio. Talvez fosse a sensação de estar tão isolado naquele pedaço de estrada que parecia esquecido. Olhei pelo retrovisor e, por um instante, achei ter visto algo no horizonte, um pequeno ponto escuro que parecia se aproximar rápido demais. Não dei muita atenção. Só mais um carro, pensei. Continuei dirigindo, mantendo minha mente concentrada nos quilômetros à frente. Mas minutos depois, o ponto havia se transformado em um carro. E não era um carro comum, era um sedã preto, daqueles que parecem saídos direto de um filme policial dos anos 70,
com o para-choque amassado e as janelas escuras. Ele estava muito perto agora, rápido demais, e o desconforto que senti antes se transformou em uma sensação mais profunda de alerta. Aquele carro era suspeito. Lucas, coloca o cinto, murmurei, tentando não alarmá-lo. Ele não notou minha preocupação, apenas clicou o cinto sem tirar os olhos da tela do celular. O carro preto acelerou ainda mais, e em questão de segundos ele estava colado na traseira do meu caminhão. O farol refletia nos meus espelhos, me cegando parcialmente. Minhas mãos apertaram o volante enquanto o carro permanecia perigosamente perto, como se quisesse provocar um acidente. Olhei pelo espelho novamente e vi algo que fez meu estômago revirar: o motorista. Era difícil ver claramente através das janelas escuras, mas por algum motivo seus olhos pareciam fixos em mim, como se me estudassem, esperando por uma reação. A sensação era palpável e eu pude sentir uma pitada de pânico. O carro acelerou, passou para a pista ao lado e emparelhou com o meu caminhão. O homem no volante, de meia idade, cabeça raspada e óculos escuros, virou-se lentamente em minha direção. Ele segurava algo na mão, uma arma. Meu coração deu um salto. O sorriso que ele me deu foi frio, cruel. Ele apontou a arma diretamente para mim, fazendo um gesto como se fosse disparar. Por um breve segundo, fiquei congelado. Eu sabia que ele estava nos ameaçando, mas o que ele queria? Dinheiro? A nossa vida? Desviei o olhar rapidamente, o suor começando a escorrer pelas minhas têmporas. O silêncio dentro do caminhão se tornava sufocante. Lucas ainda estava distraído, sem perceber o que estava acontecendo ao nosso redor, mas eu sabia que não seria capaz de esconder por muito tempo. Eu poderia frear, deixá-lo passar, poderia tentar escapar pela lateral, mas a estrada estreita, cercada de árvores de um lado e desfiladeiros do outro, não oferecia muitas opções. O carro preto diminuiu a velocidade, caindo atrás de mim novamente. Só que desta vez ele acelerou de novo, jogando o carro bruscamente contra a lateral do caminhão. O baque fez o veículo inteiro estremecer. Lucas soltou um grito de susto, seus olhos agora arregalados, finalmente percebendo o que estava acontecendo. Pai, o que foi isso? Eu não tive tempo de responder. O carro preto bateu novamente, com mais força dessa vez, tentando nos tirar da estrada. O caminhão balançou violentamente, minhas mãos suadas escorregando no volante enquanto eu lutava para manter o controle. Estávamos a centímetros de sair da pista e despencar no barranco. Segura firme, Lucas, gritei, tentando manter a voz firme, apesar do medo que estava crescendo dentro de mim. O carro preto continuava com seus ataques, como um predador brincando com sua presa. Ele nos empurrava, nos forçava para o lado, tentando nos encurralar. Senti o caminhão tremer mais uma vez e o pensamento mais sombrio passou pela minha cabeça. Ele vai nos matar. Foi então que eu soube que não tinha escolha. Não podia deixar que esse homem decidisse nosso destino. Pensei rápido. Se continuássemos assim, ele acabaria nos jogando para fora da estrada. Se eu freasse abruptamente, poderia ser o fim. E se tentasse sair da pista? Não, o terreno era muito irregular. Eu estava encurralado, exceto por uma ideia que cruzou minha mente com a força de um relâmpago: fazer o que ele tentava fazer comigo. Joguei o caminhão contra ele. O impacto foi brutal e o carro balançou, saindo da pista por alguns segundos antes de se endireitar. Mas ele não desistiu. Com um rugido de fúria, o motorista acelerou de novo, emparelhando-se comigo, o rosto agora contorcido em pura raiva. A arma ainda estava em sua mão, mas agora ele estava ocupado tentando nos forçar para fora da estrada de novo. O metal dos dois veículos se raspava em um som horrível de aço contra aço. Eu estava ficando sem opções. A estrada começava a se estreitar ainda mais e o desfiladeiro ao nosso lado se tornava cada vez mais ameaçador. Não podíamos continuar assim. Eu tinha que acabar com isso. Acelerei com tudo, o motor do caminhão rugindo em protesto. E então, com um movimento rápido e decisivo, joguei o volante para o lado, colidindo com o carro preto com toda a força que consegui reunir. O impacto foi ensurdecedor. Senti o caminhão vibrar, mas não recuei. Continuei empurrando o carro para o lado até que finalmente ele saiu da estrada. Por um segundo, o carro ficou no ar, como se estivesse suspenso em câmera lenta. Então despencou, girando e capotando ladeira abaixo. A visão desapareceu rapidamente enquanto o carro se perdia no barranco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tudo o que eu ouvia era a respiração pesada de Lucas e o som do motor do caminhão, ainda rugindo. Parei o veículo alguns metros à frente.
Meu corpo tremia, minhas mãos ainda agarradas ao volante, como se minha vida dependesse disso. Olhei para o lado e vi Lucas, pálido mas ileso. "Papai, o que foi isso?" Ele murmurou, a voz fraca, os olhos cheios de pavor. Eu não tinha uma resposta. Apenas respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. O que quer que fosse estava terminado. Ao menos era o que eu esperava. Era uma daquelas noites longas e cansativas na estrada. Eu estava dirigindo há horas, tentando manter os olhos abertos enquanto cruzava uma estrada deserta no interior. O rádio chiava em estações fantasmas e o único som que me acompanhava era o ronco do motor. Estava sozinho naquela imensidão escura, cortando o asfalto como um barco à deriva em um mar de sombras. Foi então que eu vi. Ao longe, pequenas luzes piscavam, como se alguém estivesse acenando. Reduzi a velocidade e percebi um carro estacionado no acostamento, com o capô levantado. Havia uma mulher ao lado, acenando com as mãos, tentando chamar minha atenção. Meu coração acelerou, um misto de cansaço e um toque de alarme. No fundo, algo não parecia certo, mas minha cabeça latejava de tanto dirigir, e decidi parar. Encostei o caminhão e desci, sentindo o vento frio cortar meu rosto. A estrada estava deserta e o silêncio era perturbador. Caminhei até o carro, observando a mulher de longe. Ela parecia nervosa, andando de um lado para o outro, mas quando me aproximei, senti um arrepio na espinha. Não conseguia ver o rosto dela direito, pois estava parcialmente coberto por sombras, mas algo em sua postura me deixou inquieto. "Precisa de ajuda?" perguntei, mantendo uma certa distância. Ela não respondeu. O silêncio dela me atingiu como um golpe. Dei mais alguns passos, tentando ser cordial, mas quando cheguei perto o suficiente, percebi que o carro estava vazio. O que era estranho, porque até aquele momento eu jurava ter visto alguém dentro dele. Dei uma volta ao redor do veículo e foi aí que a mulher simplesmente desapareceu. Um minuto estava ali e no outro, não. Me virei rapidamente, procurando por ela na estrada, mas só havia o vento e a escuridão. Senti um frio na base da coluna, uma sensação de algo muito errado. Voltei ao caminhão com pressa, sentindo o coração disparar. Entrei na cabine, bati a porta com força e liguei o motor, pronto para sair dali o mais rápido possível. Mas a partir daquele momento, nada mais foi normal. Conforme acelerava, o rádio do caminhão começou a trocar de estações sozinho, passando por ruídos de estática e vozes distorcidas que me deixavam ainda mais nervoso. Olhei pelo retrovisor e por um instante vi algo refletido ali. Era o rosto de uma mulher, o rosto dela, o mesmo que estava ao lado do carro, mas não estava no banco de trás, não havia ninguém lá. O pânico tomou conta de mim. Pisei fundo no acelerador tentando me afastar o máximo possível daquele lugar, mas a estrada parecia se estender infinitamente. Quanto mais eu dirigia, mais a sensação de ser observado crescia. O rádio começou a chiado e foi quando ouvi uma risada, baixa, quase imperceptível, mas que cortou o silêncio dentro da cabine como uma lâmina. Meu corpo todo ficou tenso. Olhei para os espelhos laterais, tentando manter a calma, mas o medo estava me dominando. A cada quilômetro, o som ficava mais alto, mais nítido, como se alguém estivesse ali dentro comigo. As mãos tremiam no volante e os faróis iluminavam apenas o vazio. Eu não sabia o que fazer, mas algo me dizia que continuar dirigindo era a única opção. Quando finalmente consegui pegar um sinal no celular, liguei para um amigo, tentando explicar o que estava acontecendo. Minha voz saía trêmula, quase incoerente. Ele achou que eu estava enlouquecendo, claro. Quem acreditaria em uma história dessas? Mas eu sabia que não era minha imaginação. Finalmente vi as luzes de um posto de gasolina ao longe. Meu corpo relaxou um pouco, mas a sensação de estar sendo seguido ainda me perseguia. Encostei o caminhão, ofegante, e desci para tentar recompor os pensamentos. Caminhei até o banheiro do posto, tentando lavar o rosto e me acalmar, mas quando me olhei no espelho, senti meu estômago revirar. No vidro embaçado, estavam marcadas com o vapor da água quente as palavras: "Você deveria ter ajudado." Eu saí correndo, mas nunca mais encontrei aquele carro, nem aquela mulher. Até hoje, quando conto essa história, as pessoas acham que é algum tipo de brincadeira ou que eu estava cansado demais para distinguir realidade de pesadelo. Talvez estejam certos, mas sempre que entro em meu caminhão, ainda sinto uma presença, como se algo ou alguém estivesse comigo.